tema vai aparecer aqui nesse momento. Com licença. O que está escrito aqui, pessoal? O que fazer quando estiver com medo? Você que está aqui no templo, você que está pelas redes sociais, procure colocar muita atenção. Você pode estar aqui pela primeira vez na igreja, nunca ter entrado numa igreja. Se é o seu caso, você é muito bem-vindo, saiba disso. Nosso intuito aqui é tão somente só ajudar você. E eu queria que você atentasse a essa palavra, porque ela serve para todos nós. Eu preguei hoje pela manhã o episódio que eu vou ler agora para você, abençoou a minha vida, e eu creio que vai abençoar você também, em nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, vai aparecer aqui no telão, aparece para você na sua casa também. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o que, pessoal? Vamos lá, leiam comigo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Olhem para mim, igreja, por favor, interrompa a sua leitura só um instante. Eu vou lendo e vou passando o Espírito para você, e você de casa também. Não continue a leitura não, porque senão você divide a atenção e você nem lê, não entende o que lê e não ouve o que eu estou explicando, aí não adianta nada. Então, quando for para ler, você lê comigo. Interrompeu, fixe os olhos em mim, em nome do Senhor Jesus, que vai ser importante a explicação aqui para você. Então, o que estava acontecendo? Os moabitas, amonitas e os meunitas se levantaram contra Judá, contra o povo de Deus, contra Josafá, que era o seu rei, homem de Deus, ele. O que é que nós vamos aprender nessa noite? Nós vamos aprender o seguinte: o que nós podemos fazer, ou o que fazer quando estamos com medo. Porque fica claro aqui que quando ele recebe a notícia que estavam vindo contra ele, ele sentiu o quê? Sentiu medo, porque é natural. Sentir medo é normal, pessoal. Todo ser humano sente. Por que o senhor faz questão de dizer isso? Faz questão para você não ficar sobrecarregado. Quando você sentir algum medo, você pensar: meu Deus, então não sou de Deus, vou perder minha salvação. Claro que não. Uma coisa é você sentir o medo, é uma das emoções inatas, é involuntário. Você recebe uma notícia ruim, você já fica com medo, nasce em você. Uma coisa é sentir o medo, outra coisa é ser dominado pelo medo. Há uma distância muito grande. Então, sentir medo. Quantas pessoas não sentem medo quando ouvem uma notícia ou algo acontece na sua vida que ela pensava o seguinte: isso pode acontecer na vida de qualquer um, menos na minha. Às vezes a gente não pensa assim? Sim ou não? Peraí, certas coisas nunca vão acontecer na minha vida. Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com o meu familiar, pode acontecer com o meu vizinho, mas comigo não vai acontecer. E de repente vem aquela notícia ruim. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema no trabalho, que está na iminência de repente ser mandado embora, ou o cônjuge está na iminência de ir embora também de casa, ou a saúde da pessoa ou de um ente querido. Enfim, ela jamais esperava que algo aconteceria na sua vida, na sua empresa. De repente ela vê pessoas quebrando e ela imagina: não, outros podem quebrar, empresas podem quebrar, a minha jamais vai quebrar, os meus negócios, porque eles estão saudáveis, estão bem. De repente chega notícia ruim para Josafá: olha, estão vindo contra você. De pronto ele sente medo. E o que fazer quando nós sentimos medo? Primeira coisa, buscar ao Senhor. Eu pergunto, você responde. Qual é a primeira coisa, igreja? Buscar o Senhor. Buscar ao Senhor. Ei, não é buscar o milagre do Senhor, não, buscar ao Senhor, é buscar a Deus. E ele apregoou o jejum. Então, primeiro, eu quero dar aqui meio que um passo a passo do que nós podemos fazer quando sentimos medo de alguma situação que surge na nossa vida, que nós não esperávamos, um problemão que você diz: meu Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? Eu não posso me render ao medo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. Se você gosta de anotar, muitos trazem caneta, já é papel, anota isso aí. Primeiro ponto, buscar a Deus, é o que você tem que fazer. Outra coisa, veja comigo aí, versículo 4, olha só o que está escrito: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha para mim aqui, segunda coisa que você deve fazer quando você sente medo, é você procurar acercar-se de pessoas que têm fé em Deus. Amém? Existem pessoas que quando elas sentem medo, infelizmente ela traz para perto quem também está com medo, ou quem não vai buscar a Deus, quem não tem fé de mudar aquela situação. Acerque-se de pessoas quando você sentir-se com medo, ainda que elas tenham medo também, porque o povo aqui certamente estava com medo, mas pessoas que tenham a disposição de buscar a Deus também. Você vê, todos buscaram a Deus. Então, quando você em algum momento na sua vida sentir medo, além de você buscar a Deus, procure conversar, procure falar com pessoas, procure acercar-se de pessoas que têm fé em Deus, que tenham a disposição de buscar a Deus também, de falar com Deus, de usar a fé. Em vez de você acercar-se de pessoas que vão te jogar mais para baixo ainda, que vão dizer para você realmente não tem saída, não tem jeito, já era, acabou e tal, e isso vai jogar você para baixo, isso vai acabar contigo, vai matar você por dentro. Acerque-se de pessoas que creem no poder de Deus. Está claro isso, pessoal? Outra coisa, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, vamos aprender algo mais aqui, pessoal, versículo 6, coloque aí, e disse, Senhor, Deus de nossos pais. Eu queria que você lesse em voz alta junto comigo essa oração, pode ser? Vamos lá, pessoal. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Interrompe aí. Eu quero ler de novo isso com você, eu quero que você entenda a oração que ele faz. Olha o tipo de oração que ele faz. Vamos de novo. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Meu amado, aprendamos com Josafá. Olha a oração que ele faz uma oração enaltecendo a Deus, falando da sua grandeza, falando do seu poder. O que você acha que isso fez gerar dentro dele? Bicho, não entendi, você vai entender agora. Fixe seus olhos em mim. Imagine se ele orasse assim, Deus, já era, Senhor, e agora? A gente vai morrer, Senhor, a gente está perdido. Dá para você imaginar o que ia acontecer dentro dele? O que ia acontecer dentro dele? Ele ia morrer por dentro, ou não é verdade? O medo ia lhe dominar. Ainda que Deus lhe desse uma palavra, de nada adiantaria, porque ele não teria a disposição para obedecer, fazer o que Deus iria determinar que ele fizesse. Mas olha a oração que ele faz: Senhor, nas tuas mãos está todo o poder, ninguém pode te resistir. Dá para você imaginar ele orando, mas já a alegria tomando conta, ele orando e já a força nascendo dentro dele, como quem diz, o que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Veja que tipo de oração você faz, pessoal. Veja o tipo de oração, porque às vezes na sua própria oração você se derruba mais ainda do que já está, fica mais prostrado do que já está, prostrado por dentro, fica caído emocionalmente falando, espiritualmente. Então ele faz uma oração enaltecendo a Deus, falando da grandeza de Deus. Mas por que isso é importante? Porque ele estava, na verdade, fazendo o que Jeremias vai nos ensinar lá em Lamentações, capítulo 3, que a Bíblia Sagrada diz que Jeremias diz assim: eu vou trazer à minha memória coisas que me podem trazer esperança, eu vou trazer à minha memória coisas que vão gerar em mim esperança. Dá para você entender? Ou seja, ele começa a falar a respeito da grandeza de Deus, ele começa a imaginar a grandeza de Deus, então nasce dentro dele o que? Uma esperança. Tem saída. Alguém pode declarar: tem saída em nome de Jesus? Fala com mais fé: tem saída em nome de Jesus. Em Deus está toda a força e todo o poder. Amém, pessoal? Nas suas mãos está toda a força e todo o poder. Então não ore
Não ore reclamando, não ore murmurando, não ore dizendo, não tem jeito mesmo, já era, Senhor, o Senhor me abandonou mesmo e tal, não. Ore enaltecendo Deus, engrandecendo o seu poder. Você vai ver o que vai acontecer dentro de você, porque eu já disse para você que o milagre, antes de acontecer do lado de fora, ele tem que acontecer onde? Dentro da gente, amém? Continuando, diz assim, coloque aí por gentileza, verso 7 diz, ele continua orando, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele continua trazendo à memória coisas que podiam gerar esperança. Ou seja, Senhor, lembra, um dia o Senhor expulsou daqui inimigos e entregou essa terra para o teu povo. Ore, pessoal, mencionando coisas que Deus já fez. Ore mencionando coisas que você sabe que está escrito. Isso vai fortalecer a sua fé. Vai por mim, eu sei que estou dizendo para você. Uma coisa é você orar ao Senhor e tal, puxa vida, está brabo o negócio, acho que vou morrer mesmo, não tem jeito mesmo não e tal. E outra coisa é você falar, Senhor, lembra que o Senhor prometeu isso? Lembra que o Senhor disse que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus? Eu creio, era isso que Josafá estava fazendo. A nossa oração faz diferença em nós também. Além de chamar a atenção de Deus, faz diferença em nós. Agora olha o que vai acontecer, versículo 12, verso 12 diz assim, eu estou mostrando para você algumas coisas que nós podemos fazer quando sentimos medo. Lembra, ele estava com medo. Então primeiro foi buscar o Senhor. Segundo, deixa eu me acercar de pessoas que têm disposição a buscar Deus também. Terceiro, vamos orar não como derrotados, vamos orar como pessoas que confiam num Deus grande, porque o nosso Deus é grande e vai fazer coisas grandes no nosso meio, em nome de Jesus, amém, pessoal? Vai fazer, para a glória dele. Verso 12 ele diz assim, leiam comigo, pessoal, você de casa também. Nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Digam graças a Deus. Olha para mim aqui, ele não estava aqui com essa oração confessando derrota, pelo contrário, ele estava falando com quem? Com quem ele estava falando? Com Deus. Meu amado, diante de Deus a gente pode externar todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas. Diante de Deus ele estava reconhecendo, Senhor, a gente nem sabe o que fazer. Senhor, nós não temos forças para enfrentarmos. Ou seja, diante do Senhor, realmente nós somos fracos. Mas quero dizer uma coisa para o Senhor, embora eu reconheça a nossa fraqueza, que não temos condições de enfrentarmos os nossos inimigos, eu quero dizer para o Senhor uma coisa, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Ou seja, nós não estamos olhando para a grandeza dele, estamos olhando para a tua grandeza. Você sabe que o Senhor Jesus nos dá uma lição dessa. Se você tiver a curiosidade de você ler o Evangelho de João no capítulo 11, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro que estava morto. Lázaro já estava no túmulo, o episódio você deve conhecer, Lázaro já tinha morrido. Vamos ver se estão por dentro mesmo. Quantos dias Lázaro já estava morto? Quem falou? Não, só dizer, está na Bíblia, amém, está na Bíblia. 4 dias, cheirava mal. Aí Jesus manda tirar a pedra, aquela coisa toda e tal, que você já sabe o que aconteceu. Só que, Jesus diante do túmulo, a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos. O que Jesus fez? Quero ouvir todos, o que Jesus fez? Levantou os olhos. O que nós aprendemos com Jesus? Ele tira os olhos da circunstância, de todo mundo chorando, do morto, e olha para quem? Para Deus, e fala com Deus. Depois que ele fala com Deus agradecendo, ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, ressuscitado. O que a gente aprende aqui? Levante os olhos, pessoal. Levante os olhos. De repente seus olhos estão fixos no que não era para estar. De repente seus olhos estão fixos nos problemas, nas adversidades. E ela vai se agigantando diante de você, porque você só está olhando para ela. O que Josafá faz? Senhor, eu reconheço, sou humilde para reconhecer, não tenho condições não. Humanamente falando, você não pode enfrentar, porque estão os amonitas, os moabitas e os meunitas, uma covardia, todo mundo contra a gente, poxa.
mas os nossos olhos estão no Senhor. Em outras palavras, nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor faz mudar essa situação aí. Amém, pessoal? Pronto, acabou. Onde estão os nossos olhos, os meus, os teus? Sério. Onde nós estamos focados? Nos problemas ou na grandeza de Deus? Ele foca em Deus. E aprenda uma coisa, pessoal. Devemos ser humildes diante do Senhor, reconhecendo sim, nossas debilidades, nossas fraquezas. Agora, diante do mal, eu não tenho que dizer diante do mal que eu sou fraco, que eu não posso, que eu não consigo. Porque no nome de Jesus todo mal já está debaixo do nosso pé. Pisa aí, em nome de Jesus, está debaixo dos meus pés. E está mesmo, pessoal. Jesus disse, está debaixo dos nossos pés, todo e qualquer mal. Então eu não tenho que diante do problema, diante do mal falar, eu sou derrotado mesmo. Não, no Senhor Jesus eu sou mais que vencedor, meu amado. Nele nós podemos todas as coisas. Josafá não estava se humilhando para os outros, ou dizendo, nós somos derrotados. Não, ele estava falando com Deus. Senhor, reconheço que não tenho condições, mas agora nós estamos olhando para o Senhor. Vamos olhar para Deus, pessoal, olhar para a sua grandeza. Que grandeza? Eu vou olhar para quê? Você vai olhar para o Deus que criou todas as coisas, para o Deus, meu amado, que a Bíblia diz que agindo Ele ninguém pode impedir, para o Deus que se der uma ordem, as coisas mudam, o Deus que com o poder da sua palavra criou todas as coisas, e porque tem o maior carinho, o maior amor para com o ser humano, não o criou com o poder da sua palavra, mas criou com as suas próprias mãos. Deus ama você, Deus nos ama, e tem o melhor para cada um de nós. Olhemos para a grandeza dele, para o seu poder, porque Jesus deixou claro dizendo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem crê dá um brado de vitória aí, em nome de Jesus. É possível para Deus. Continuando, diz assim, coloque aí por gentileza, versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos, todos num só espírito, né? Verso 14 diz, então, veio quem, pessoal? Veio quem? O Espírito do Senhor sobre, ou no meio da congregação, perdão, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz, ó Senhor, lê em voz alta o que o Senhor estava agora dizendo, igreja, vamos lá, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Peleja de Deus, olha, cada batalha vai exigir de nós alguma coisa. Essa peleja, Deus mandou dizer o seguinte, olha, essa peleja não é de vocês, é minha. Existem pelejas que serão nossas, mas Deus vai entrar conosco nela. E é aquilo, você com Deus já é maioria, amém, pessoal? Ou não? Você com Deus já é maioria, não importa o tamanho do inimigo. Mas existem pelejas que você não vai precisar de pelejar, porque ela é de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, posso fazer uma pergunta, você me responde? Não? Sim ou não? Você sabia o que eu ia pregar hoje aqui? Você não sabia, só se Deus te revelou, ou se você conversou com alguém que teve de manhã, a pessoa falou para você. Mas você sabia o que você ia ouvir aqui hoje? Não, você não sabia. Sabia ou não? Você não sabia. Então por que Deus te trouxe aqui? Se você acredita, olha bem para mim aqui e ouça o que eu vou dizer para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte, meu filho, existem algumas pelejas na sua vida que elas não são suas. Fique em paz porque elas são minhas. A vitória já é sua, já em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Já é sua. Creia, receba isso. Porque você não sabia que você ia ouvir, Deus te traz aqui para você ouvir isso. Há pelejas que são dele. Aí olha que bacana que vai dizer agora o próximo versículo, versículo 15, e disse, não, 16, né? 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel.
verso 17, diz assim, olha que bacana, igreja, leia em voz alta comigo, você de casa também, vamos lá? Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Fazer uma pergunta, a peleja era de quem? Eles iam ter que pelejar? Eles iam ter que lutar? Não. Mas por que Deus mandou eles irem lá? Olhem bem para mim. O que Deus estava pedindo a eles era só o seguinte: vocês não, ouça isso, era Deus dizendo, vocês não vão precisar de pelejar. Olha, eu só peço que vocês se posicionem diante deles como guerreiros, não como derrotados. Eu sei que vocês não têm condições de vencê-los, eu vou vencê-los para vocês, mas vocês têm que se posicionar como meus filhos. É isso que falta em muita gente, ela se posicionar como filho de Deus. E quando você se posiciona como filho, você já muda a sua postura, você já levanta a cabeça e diz, eu sou mais que vencedor, porque sou filho do Deus Altíssimo. Amém, pessoal? É isso, eu já sou, só um instante, eu sou mais que vencedor. Deus queria que eles se posicionassem como filhos, não precisava de ir lá guerrear e tal, vão partir para dentro, vão chutar o balde, não precisava de nada disso, era só se colocar diante dos inimigos. Deus falou, se posicionem diante deles, e vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Só uma coisa que Deus pede a você, sabe o que? Não fuja. O que Deus está pedindo, igreja? Não fuja. O que Deus está pedindo? Não fuja, se posicione como filho. Quando eu creio de fato que eu sou filho de Deus, então não me deixo levar pelo medo. Eu busco ao Senhor, me acerco de pessoas que têm a fé no Senhor. Procuro orar enaltecendo a grandeza de Deus e não a grandeza do meu inimigo. Amém? Do meu problema. Procuro estar atento ao que Deus vai falar. E se eu tiver a disposição para obedecer o que Deus falou, a vitória está garantida em nome de Jesus. Guarda isso dentro de você, pensa nisso. Está garantido, meu amado. Deus estava dizendo, não precisa de lutar, deixa comigo, mas vai lá. Não fuja. Não fuja daquilo que se levantou diante de você. Porque em Deus você pode vencer. Alguém pode declarar, eu vou vencer em nome de Jesus? Alguém que crê nisso pode falar com mais força, eu vou vencer em nome de Jesus. E vai mesmo. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém, igreja? Deus vai ser glorificado na sua vida. Continuando, diz assim, qual o próximo agora? 18, não é isso? Então Josafá, o que ele fez? Se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Posso fazer uma pergunta a mais? Responda para mim. Eles já tinham vencido a batalha? Deus já tinha dado vitória a eles na batalha? Não. Os inimigos estavam vindo contra eles ainda? Estavam. Mas o que eles fizeram? Se prostraram diante do Senhor e fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. Eu já ouvi muitos pastores pregando o seguinte: enquanto Deus não mudar a sua vida, você não pode adorá-lo. Como é que você vai adorá-lo se você não teve resposta ainda? Ué, eu vou adorá-lo não pelo que ele faz, eu vou adorar pelo que ele é. Amém, igreja? Eu gravei, antes da reunião, uma mensagem pequena lá em cima, e eu já quero adiantar para você. Em breve vou estar mandando para vocês, mas ouça isso. Por que algumas pessoas que um dia serviram a Deus, hoje servem ao diabo? Você já notou que tem isso? Alguém que conhece alguém que um dia serviu a Deus e hoje serve ao diabo? Levante a mão assim para mim. Há pessoas que conhecem. Se você perguntar assim, Bispo Gerson, por que isso acontece? A pessoa um dia serviu a Deus e hoje ela está servindo ao diabo, como é que pode? Pode.
Você sabe por que isso acontece? Eu vou dizer para você. Acontece porque a pessoa servia a Deus por recompensa. E quem serve a Deus por recompensa, se o diabo fizer uma oferta aparentemente melhor ou mais rápida para essa pessoa, então ela vai servi-lo. Amém, igreja? Não sirva ao Senhor por recompensa, embora Ele seja galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Sirva a Deus pelo que Ele é, sobretudo pelo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, igreja. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado para sempre, sempre. Então Josafá, com todos, eles se prostram e adoram a Deus, não depois da batalha, não depois da vitória, antes mesmo. Por quê? Porque eles tinham uma coisa. O que eles tinham? Uma palavra. O que você tem hoje? Uma palavra. Qual a palavra que você tem? A peleja não é sua, é minha. Amém, igreja? Ele aceitou aquela palavra. Ele só tinha a palavra, pessoal. Ele não tinha garantia, não. Eu quero que você entenda isso. Porque às vezes você fala, mas eu preciso de uma garantia. A garantia é a fé. Ele só tinha uma palavra. Aí ele vai dizer assim, versículo 20, se não me engano: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, confiem em Deus, vocês vão estar seguros. Creiam na palavra do homem de Deus, que vem de Deus, e vocês vão prosperar, vão vencer, vão alcançar aquilo que precisam. Para fechar, está escrito assim, leia em voz alta comigo, versículo 22, igreja, vamos lá. Tendo eles começado a fazer o quê? Cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Acabou. Deus deu vitória a eles. Não vou nem ler o resto, nem precisa. Deus fez com que eles se destruíssem. O que é que eles fizeram? Primeiro, obedeceram, se posicionaram como guerreiros. Peraí, não temos condições, mas nós temos conosco um que pode nos dar vitória. Mandou a gente se posicionar. Vou me posicionar como filho de Deus. Vou levantar minha cabeça, vou enfrentar o que tiver de enfrentar. E o que eles fazem? Crendo na palavra, eles começam a adorar a Deus, começam a cantar para Deus, dar louvores ao Senhor, louvar ao Senhor. Quantas pessoas não desprezam o louvor? Muitos. Quantas pessoas não vêm à igreja e desprezam o louvor? Eu ia falar um negócio que não vou nem falar. Só um instante. Tem que falar. Especialmente domingo. Especialmente domingo. Durante a semana, às vezes, a pessoa pega trânsito, tal, não sei o quê. Especialmente domingo, 9 da manhã, 7 da noite, que se a pessoa sair cedo, ela vai chegar cedo na igreja. Mas há pessoas que você acredita que ela não chega cedo porque ela pensa assim: ah, porque é o louvor. Você acredita nisso? Não é o momento do louvor, não precisa de chegar cedo, não. Olha o momento que Deus entregou a vitória a Josafá. Qual foi? Diz para mim qual foi o momento do louvor. Amém? Enquanto cantavam, louvaram a Deus, Deus foi lá e fez os inimigos se autodestruírem. Quantos não desprezam? Às vezes estou ali atrás, enquanto o Ministério de Louvor está aqui, às vezes eu faço questão de ficar ali recebendo ainda algumas pessoas que não conseguiram, não deu mesmo para chegar na hora, especialmente durante a semana, que pega trânsito, coisa. Mas às vezes eu vejo uns chegando e o louvor já está acontecendo, e a pessoa fica lá fora conversando. E de repente Deus gostaria de entregar a vitória naquele dia para aquela pessoa. Amém? Guarda isso, pessoal. Eu estou lendo a Bíblia para você. Eu não sei em que momento da reunião Deus vai entregar a vitória. Eu sei que Ele vai entregar.
Eu não sei a hora, então eu tenho que estar com o meu coração aberto, em nome de Jesus. Amém? Entenderam isso? Guardem isso, guardem essa palavra. São algumas atitudes que nós podemos ter quando nós sentirmos medo de circunstâncias adversas que todos nós somos sujeitos a enfrentar. Então nós aprendemos com Josafá algumas ações que são fundamentais nós termos quando sentirmos medo, porque em Deus nós podemos vencer tudo em nome de Jesus. Então, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles estavam ali diante de Deus, confiando no Senhor, Deus fez o que tinha que ser feito. Porque existem coisas, pessoal, que nós não teremos como fazer, que é só Deus que pode fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós faremos. E Deus vai nos honrar naquilo que fizermos. Mas aquilo que for impossível aos nossos olhos, que não pudermos fazer, pode escrever, Deus vai fazer por você em nome de Jesus. Porque a nossa vitória já está garantida, pelo poder da palavra de Deus, pelo nome de Jesus. Você crê nisso? Se crê, fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você, no nome do Senhor Jesus. Não espere a situação mudar para você adorar. Adore porque você tem certeza que ela vai mudar. É diferente. Amém? Ei, olhem para mim. Uma coisa, ouça isso com atenção. Uma coisa é eu adorar a Deus porque a situação mudou, porque eu vi mudar. Outra coisa é eu adorar a Deus independentemente das circunstâncias ter mudado ou não. Ou é eu adorar a Deus porque eu tenho certeza que Ele está no controle de tudo, independentemente do resultado. Deu para entender? Ou seja, eu adoro porque eu entendo que Ele é digno. Ele é digno porque Ele se entregou por nós na cruz. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então Ele é digno de ser adorado independentemente do que está acontecendo na minha vida. É óbvio, uma vez Ele entregando a vitória nas minhas mãos, uma vez Ele entregando vitória em nossas mãos, o nosso louvor e adoração vai ser mais forte ainda, é óbvio. Você vai estar com aquela alegria de ter visto o milagre e tal, mas adore a Deus independentemente do que está acontecendo. Mostre para Ele que Ele é Senhor na sua vida e que você acredita que a vontade dEle é soberana e é boa, perfeita e agradável. Quem crê, glorifique a Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos.